Olá, turma, tudo bem? Professora Maria Heloísa. Vamos estar trabalhando nesse módulo com ciências, ok? E para a nossa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre termologia e sistema solar, ok? O que vem a ser termologia? Quando nós pensamos nesse termo, vem logo à memória temperatura. Então, vamos ver aí o conceito de termologia. É o estudo científico dos fenômenos relacionados ao calor e à temperatura. Então, nós temos que pensar na transferência de calor, no equilíbrio térmico, a transformação que esses gases, que nós temos na nossa atmosfera, eles irão sofrer, e também as mudanças de estado físico. Nós temos aí o sólido, o líquido e o gasoso. Então, quando essas moléculas, nós temos vários gases, várias moléculas, quando elas são agitadas, nós temos aí uma variação na temperatura. Um exemplo muito claro que nós utilizamos no nosso cotidiano é quando nós colocamos uma água para ferver para fazer um café, um simples café. Nós estamos trabalhando com termologia. Esse café, essa água, conforme ela vai sendo agitada, essas moléculas elas vão se soltando, elas vão se desprendendo. E aí nós temos a evaporação. Essa água ela pode entrar em 100 graus Celsius e nós chamamos de ponto de ebulição, ok? Vamos falar um pouquinho mais à frente. Dilatação térmica, o que vem a ser? É a variação que ocorre nas dimensões de um corpo, quando esse corpo ele é submetido a uma variação de temperatura. Então, quando eu aplico calor, aplico temperatura a esse corpo, ele tende a se dilatar. Nós veremos à frente alguns exemplos que eu coloquei para vocês. De maneira geral, os corpos, sejam eles sólidos, líquidos, ou se estejamos trabalhando com gases, eles vão aumentar as dimensões. Quando essa temperatura ela tende a aumentar, tá ok? Situações que ocorrem conosco no cotidiano, durante o nosso dia. Quando colocamos uma quantidade de chá muito quente em um copo, você pega um copo de vidro, copinho comum, e coloca o chá ali bem quente. De repente, aquele copo ele trinca. E por que esse fenômeno ocorre? Porque esse copo ele trinca. Isso vai ocorrer porque a parte interna desse copo, a parte de dentro do copo, ele vai se dilatar, essa parte interna se dilata quando ela é aquecida, tá ok? No entanto, o vidro ele não é um bom condutor de calor, ele é um mau condutor de calor, de forma que a parte externa, a parte de fora desse copo, ela demora muito para se aquecer. Então, sendo assim, a parte interna estando bem aquecida e a parte externa, demorando a aquecer, vai ocorrer ali uma diferença de dilatação entre as partes internas e externas desse copo. Então, ele acaba trincando por conta do vidro ser um mau condutor de calor, tá ok? Isso ocorre com a gente, Situações também do cotidiano, durante a construção de pontes e viadutos. Vocês já repararam que no viaduto, nós temos entre uma parte e outra uma lacuna, uma abertura. Nós percebemos isso, quando nós passamos em um determinado viaduto ou ponte de carro, ou até de ônibus mesmo, numa motocicleta. Então, nós percebemos que há uma trepidação ali no pneu desse veículo, Então, essas pequenas fendas, essas aberturas, elas são deixadas, propositalmente, por conta aí da dilatação térmica, tá ok? Então, nós temos aí, durante a construção de pontes e viadutos, deixam-se pequenas fendas para que essas estruturas elas possam dilatar quando as temperaturas elas aumentarem, tá ok? Sem que aconteça rachadura. Então, entre uma fenda e outra, o que vai ocorrer? Esse ar aquecido ele pode passar com naturalidade. Então, sendo assim, essa ponte ela não vai rachar, porque há ali uma fenda pela qual o ar quente ele pode ser extravasado. Então, essa ponte, esse viaduto, eles não irão rachar. Nas ferrovias, acontece da mesma forma. Você tem ali pequenos espaços que vão separar um trilho do outro. E por que esses espaços existem ali? Para que eles se dilatem sem provocar danos àquela estrutura férrea, tá ok? Então, com esse espaço, conforme tem ali a quintura, a temperatura mais alta, vai ocorrer a dilatação térmica sem que cause nenhum dano, à estrutura ali daquela ferrovia. Então, coloquei aqui para vocês a imagem, de uma ponte. Nós percebemos sempre, que nós temos essa rachadura, essa fenda, essa abertura.
Então, aqui nós temos as pontes e aqui a linha férrea, né? Então, conforme ao aumento de temperatura, nós precisamos deixar ali uma fenda, um espaço, para que a dilatação ocorra sem causar aí prejuízo à estrutura. Uma outra situação também que ocorre no nosso dia a dia é uma comida muito quente e uma bebida muito gelada. Então, você vai almoçar, exemplo, né? Aquela comida está bem quente, você acabou de fazer. E vai tomar aquela Coca-Cola bem geladinha. Heloísa, isso tem problema? Sim, né? Por quê? Porque quando isso ocorre em excesso, você pode provocar danos aos seus dentes, né? E eles podem se dilatar ou até se contraírem. Então, olha o problema, né? Um dos possíveis danos são as quebras, né? O dente ele pode quebrar ou podem ocorrer também cáries dentárias, tá ok? Então, se houver aí uma dilatação na obstrução, né, você obturou ali um dente, você fez um procedimento, colocou um bloco, então o quente e o gelado eles podem causar uma dilatação também nos seus dentes, né? Um corpo, né, quando ele aquece, as partículas que vibram, no caso que nós estávamos falando, quando você vai cozinhar o arroz, fazer um macarrão, cozinhar o café, então nós percebemos ali que a temperatura ela aumenta, né? Quando aquela água está no fogo, começa a ser aquecida, vai haver ali uma variação de temperatura. Essa temperatura aumenta e nós vamos ter ali uma evaporação, né? Essa água ela começa a entrar aí em ebulição a partir do momento que nós alcançamos aí os 100 graus Celsius, ok? Então, ó, intensidade, esse fenômeno denomina-se temperatura. Então, quanto maior a agitação das moléculas, maior a temperatura. Então, quanto mais essas moléculas se agitam, né, elas vão recebendo calor. Então, você tem lá a água, né? Quais as moléculas que nós temos ali? Nós temos o hidrogênio e o oxigênio, o H2O. Conforme essas moléculas vão sendo agitadas, vão ganhando calor, essa temperatura ela vai aumentando, né? Para que seja possível medir essa temperatura, nós utilizamos um aparelho chamado de termômetro, né? Nós temos vários tipos de termômetros. Coloquei alguns aqui para vocês, ó. Tem um analógico que nós utilizamos, o mercúrio, né? Aquele líquidozinho prateado que nós temos no nosso termômetro, é uma substância, né? Vai se expandir. O mercúrio, as moléculas vão se agitar e ele vai se expandir. Então, conforme ele vai se expandindo, nós conseguimos verificar ali se essa temperatura ela está aumentando, né? Por conta desse mercúrio. Além disso, nós temos os termômetros digitais, que são muito utilizados hoje. São equipamentos que têm sensores de temperatura, né? Esses instrumentos eles vão mostrar a temperatura em uma pequena tela. Então, você tem ali a telinha e ele já te dá a temperatura. Temos o infravermelho, né? O axilar, auricular, o bucal e também o retal, né? Além de outros que não coloquei aqui para vocês, tá ok? Hoje também falaremos um pouquinho sobre o sistema solar, né? Ele vai ser composto pelo Sol, pelos planetas, pelos satélites, né? E os chamados pequenos corpos celestes. Quem são? Os asteroides, os cometas, os meteoros, né? Entre outros. Todos eles, isso é importante que você venha gravar, todos eles vão girar em torno do Sol, tá ok? E o que é o Sol, né? O Sol é a estrela mais próxima da Terra, sendo fonte aí para nós de luz e calor. Então, nós dependemos do Sol, as plantas dependem do Sol, né? Nós vemos que para a fixação da vitamina D no nosso organismo, é necessário a ação dos raios solares, né? Hoje nós temos aí grande parte da população com carência de vitamina D. Quando o bebezinho nasce, né, nós sempre expomos esse bebezinho ao sol. Então, ele é colocado ali, naquele horário em que o sol ainda não está muito forte, né, no primeiro horário da manhã, para que esse cálcio, né, essa vitamina D, venha a ser fixado com mais facilidade, tá ok? E as plantas também, né, elas necessitam do sol para realizar a fotossíntese. O que são planetas, né? Eles são corpos celestes sem luz e sem calor próprio. Então, nós necessitamos aí da luz solar, ok? São sólidos, arredondados e com gravidade própria, os quais eles vão girar em torno de uma estrela maior, né? Eles têm uma órbita livre. E no caso aí do planeta Terra, nós temos o Sol, ok? Com o nosso auxiliador, né? Existem dois tipos de planetas, vamos conferir? Então, nós temos aí os planetas terrestres, né? E nós temos os jovianos. Qual a diferença entre eles? Os terrestres, nós também podemos chamá-los de telúricos.
são planetas relativamente pequenos, né, em comparação aí com a maioria dos planetas que nós temos. Eles vão se localizar bem próximos ao Sol, ok? E vão apresentar uma superfície bem sólida. Como exemplo, aí eu coloquei para vocês Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Já os jovianos, né, que são os gigantes gasosos, são planetas maiores e a atmosfera desses planetas são compostas por gases, ok? Principalmente, né, o hidrogênio, o hélio, metano, eles estão bem afastados do Sol, né, os jovianos. E, como exemplo, nós temos aí Júpiter, Saturno, Urano e o Netuno, ok? Esses planetas, eles têm movimentos, né? Quais seriam esses movimentos? Movimentos de rotação e de translação. Movimento de rotação é aquele movimento em que os planetas eles vão girar em torno de si mesmo, ou seja, em torno do seu próprio eixo, né? Isso equivale aí a 24 horas, né? Esse é o nosso movimento de rotação. Já o movimento de translação, ele demora, né, 365 dias, nós costumamos dizer, com 6 horas, por isso que nós temos o ano bissexto, que nós somamos essas horas, né, que sobram e temos aí mais um dia formado. O movimento de translação, ele define, né, que é um movimento que ele vai realizar em torno do Sol, tá ok? Esse movimento, como nós já falamos, vai durar 365 dias. Esse movimento de translação, ele tem como consequência as estações do ano, tá ok? Então, primavera, verão, outono e inverno, elas são instituídas aí pelo nosso movimento de translação. Como curiosidade, né, nós temos aqui, ó, a Lua, ela é o satélite natural da Terra. Asteroides, né, o que são? São corpos rochosos e metálicos que possuem órbita definida também ao redor do nosso Sol. Quem são os satélites, né? Hoje nós temos ouvido falar muito em satélites. São corpos celestes que vão girar ao redor dos planetas e eles não possuem luz própria, ok? Já os cometas são corpos que são formados por uma parte sólida composta aí por gelo e poeira, tá ok? Espero que vocês tenham compreendido, né? Estaremos aí também hoje no presencial e qualquer dúvida vocês podem estar deixando na plataforma. Deixei também uma folha de exercício para que vocês venham realizar, tá ok? Então, até a próxima aula e um abraço para vocês.